Estamos começando mais uma semana e o tema da nossa atividade é literatura de cordel. Então, as competências e habilidades presentes aí, que a gente seja capaz de perceber, né, os valores de contemporaneidade manifestos aí na estrutura desse texto. Reconhecer o contexto e as características de produção do cordel. Essa atividade, ela é retirada do caderno do aluno do terceiro bimestre, então lá na página 96, 97, 98, então se você ainda não pegou o seu caderno, não tem problema, porque a maior parte das informações, das ideias estarão aqui ou no formulário que vocês irão responder, então não há a necessidade de estar com a apostila, mas quem quiser acompanhar, melhor. Vamos ler então o texto 1. O texto 1 vai explicar o que é a literatura de cordel, que eram esses folhetos que possuíam poemas, versos, rimados, né? Então, tem uma origem europeia, foi introduzida aqui na época da colonização na Bahia, depois se expandiu no século XIX para outros estados do Brasil, principalmente para o Nordeste brasileiro, né? Então, os poetas, eles gostavam de registrar a sua arte ou de forma cantada ou impressa, e quando impressa, era impressa nesses folhetos, que eram folhetos rústicos, né? Bem simples, que eram expostos em cordas ou cordéis, que aí dando origem ao nome literatura de cordel. Literatura que era exposta em cordas, né? Então, os temas diversos eram fatos históricos, folclore brasileiro, realidade social, religião, e, entre outros, amor, amizade, é, todos os tipos de situações. Então, tinham, vamos dizer, uma temática muito variada. Então, era escrito também com um tom de humor, de ironia, de sarcasmo, né? Então, era composto por rimas, tinha uma linguagem coloquial, ou seja, uma linguagem do povão, né? Então, a gente percebe que não há uma preocupação com a linguagem culta, até porque esses poetas eram poetas mesmo do povo, que tinham uma linguagem aí improvisada. Então, esses poemas eram ilustrados por meio da xilogravura, que vocês podem fazer uma pesquisa, vão ver lá que é uma arte bem legal, tá? Para ser produzida e que vocês podem tentar reproduzir de outras formas em casa. Bom, a estrutura desses poemas, né? As estrofes, elas eram consideradas mais comuns de 10, tinham 10 versos, 8 ou 6 versos, tá? Então também não tinha uma regra, uma ordem. E a gente vai analisar um cordel agora e vocês vão perceber que há sim uma estrutura que não é fixa, mas que obedece então essa forma cantada, esse tom musical que os poemas tinham. Então, eu vou pular aqui um pouquinho, mas vocês podem perceber aqui as referências dos cordelistas no Brasil. Nós temos nomes de referência: Apolônio Alves, Firmino Teixeira, João Ferreira, João Martins, Manuel Monteiro e Leandro Gomes de Barros, que é esse daqui que vocês irão conhecer. Então, vai ter um videozinho aqui, porque o cordel, ele não era um poema pequeno, né? Muitas vezes era um poema mais extenso. Então, esse poema aqui do Leandro, ele é um pouco longo, então eu escolhi um vídeo na internet em que uma pessoa faz a leitura e muito bem feita do texto, então eu gostaria que vocês pudessem acompanhar essa leitura até o final. O texto é bem gostoso, é bem divertido e bem engraçado. Então tá lá, uma viagem ao céu. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado. Botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado. Então, olha que interessante, a gente percebe aí já a rima. Então, para quem não sabe o que é a rima, então o som final igual das palavras. Então, nós temos atrasado, que rimou com fiado e com apurado. Atrasado aqui tá com Z, porque o artista quis escrever exatamente como ele fala. Aqui o S não tem som de S, ele tem som de Z. Então, por isso que tá escrito com Z, tá bom? Não que ele era burro, não sabia escrever. Ao contrário, ele queria deixar bem forte essa questão da oralidade. Aí ele vai falar: dei a balança de esmola e fiz lenha do balcão. Desmanchei as prateleiras, fiz dela um marquesão. Porém roubaram minha cama, fiquei dormindo no chão. Estava pensando na vida, como havia de passar. Não tinha mais um vintém, nem jeito para trabalhar. O marinheiro da venda não queria mais fiar.
Pus a mão sobre a cabeça, fiquei pensando na vida, quando do lado do céu chegou uma alma perdida. Perguntou: era o senhor que aí vendia a bebida? Eu tentei fazer um sotaque aqui meio nordestino, porque ele dá toda uma musicalidade, né? E é bem gostoso. Então, tem um poeta contemporâneo que tem esse jeitinho, né? Que sempre aparece nos programas de televisão, se eu não me engano, eu acho que é Braulio Bessa, alguma coisa assim parecido. Que eu já vi muitos poemas, inclusive elogiando os professores, e ele tem esse jeitinho rimado aí, lá do Nordeste, que é difícil de imitar e que é muito gostoso de ouvir. Então, aqui, após a leitura dos textos, vocês vão responder as seguintes questões. De acordo com o texto 1, descreva o que é literatura de cordel. Então, você vai voltar lá no texto verde e vai buscar as informações e colocar aqui. Não precisa ser idêntico ao que está lá, não. Você pode colocar com as suas palavras que ele fala que literatura de cordel eram poemas feitos em folhetos, esses folhetos eram rústicos, aí você vai colocar aí. Conforme o texto 1, quais temas estão mais presentes nesse gênero? Lá estão os temas. Falava sobre folclore brasileiro, aí você vai colocar aqui. No texto 2, Uma Viagem ao Céu, de Leandro Gomes de Barro, localize e transcreva em seu caderno palavras com marcas de linguagem popular falada. Então, vocês já viram a primeira que eu falei para vocês, que é a palavra atrasado. Tem mais alguma outra palavra? Não tem muitas, tá? Mas aí vocês podem colocar aqui que é típico da linguagem falada. Que a gente fala, mas na hora de escrever não é correto, assim. Não é tão correto, tá? Sobre o texto 2, responda. Quantas estrofes estão presentes? Então, a estrofe é o conjunto de versos. Então, aqui é uma estrofe. Aqui é outra. Então, vocês vão contar aí, escrever para mim quantas estrofes estão presentes. E que palavras que conferem rimas ao poema. Da primeira estrofe, eu já identifiquei para vocês. Atrasado, que é o ado, rima com fiado, que rima com apurado. Então, é o ado. Tá? E você vai ver aqui na segunda estrofe quais são as palavras que estão rimando. Também são 3. Aqui, mais 3. E aqui, mais 3. E você vai escrever para mim aqui na 5. Qual é o tema abordado? Tá? Então, seria ideal que, para que vocês respondessem essa questão, vocês pudessem ouvir ou ler o poema na íntegra no vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. Se não for possível, pelo menos então tentem colocar o que vocês entenderam que está acontecendo aqui com o personagem nessa parte, só nessa folha. Métrica é a medida dos versos em um poema, né? Então, a prática de contar cada verso chama-se metrificação. E a contagem das sílabas poéticas é chamada de escansão. Então, quando eu conto as estrofes, os versos, eu percebo se tem uma métrica e a contagem das sílabas poéticas é escansão. Então, a gente vai fazer com um texto aqui. Ele está pedindo para que vocês façam com a primeira estrofe aqui do texto, né? Vai vir aqui, ó. Faça a escansão dos versos da primeira estrofe de Uma Viagem ao Céu. Tá? Então, vocês vão fazer a escansão como eu já ensinei para vocês em anos anteriores, mas aí para quem não lembra, é aquela divisão das sílabas. Eu vou dividir as sílabas, como eu fiz aqui para vocês, ó. O governo diz que pagar. Aqui não teve problema nenhum, foi fácil de dividir as sílabas, e aí eu vou contar. Então, quando eu conto, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu chegar aqui na última palavra, eu tenho que parar na sílaba tônica dessa última palavra. Então, na palavra paga, qual que é a mais forte? É o pá. Então, vou parar de contar aqui. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, esse verso tem 7 sílabas. Opa, se esse verso tem 7 sílabas, a chance do de baixo ter 7 também é muito grande. Então, aí eu presto bastante atenção nessa minha divisão, tá? Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que quando uma palavra terminar com vogal e a outra começar com vogal, elas se unem na mesma sílaba, porque é comum na nossa fala isso acontecer, tá? Mas às vezes quando a gente tem 3 vogais envolvidas, as 3 não se juntam, só 2. Então a gente tem que perceber aí, as 3 vão se juntar principalmente se 2 delas forem iguais, forem repetidas, tá? Mas geralmente a gente tem que ver como é que tá o tom do texto para perceber, tá? Então aqui, ó, quando eu dividi o de baixo, ficou ao homem que me der fim. E aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho, que a palavra fim, ela não se separa, é monossílaba, então eu conto até ela. 7 sílabas. Aqui também foi fácil de dividir, porém, por todo dinheiro
ro, né? Então, também não, eu conto até o inhei, porque é onde a sílaba mais forte. Tanto é que quando a gente fala dinheiro, parece que a gente fala uru, né? Em vez de ro, que é o o, porque o o tá tão fraquinho que ele se transforma no u, tá? E aqui houve aquela junção que a gente chama de elipse aí. Então, quem se atreve a vir a mim. Então, aqui aconteceu essa junção das vogais, tá? Que é é uma elisão. Então, eu vou contar também até aqui o mim. E vai dar certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já dá para perceber que essa estrofe inteira tem 7 sílabas poéticas, tá? Então, são versos heptassílabos, né? E essa estrofe, quantos versos tem nessa estrofe? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, nós já temos aí uma outra estrofe, em vez de a gente falar de quarteto e terceto, nós temos uma sextilha, tá? Que é a estrofe de 6 versos, tá bom? Então é assim que faz a escansão. Se a gente tivesse que verificar as rimas, né? O que tá rimando com o quê? Fim tá rimando com mim e que tá rimando com assim. Então olha que interessante. Uma rima não, uma sim. Uma não, uma sim, uma não, uma sim. Então, rima sim, rima não, tá? Se a gente fosse falar em questões de analisar rima, a gente chamaria essa rima de A e essa aqui de B. Essa aqui é uma rima nova. Por que é a rima? É a terminação da palavra. Toda vez que aparecer uma terminação diferente, eu dou uma letra do alfabeto diferente. Então, a primeira seria paga, é a A. A segunda é o fim, que é o in. Aqui, dinheiro, seria o ro, tá? Aí, depois, o min de novo, que rima com fim, é igual. Então, ele continua sendo B, porque repetiu. Aqui é a treva, ou seria o eva ou vá, mas não tem ninguém igual, então ele é a próxima letra do alfabeto, que é o D. E aqui repete de novo o IN, então a gente tem a repetição do B de novo. Olha como é que ficou a ordem das rimas. A, B, C, B, D, B, né? Então, geralmente, o cordel é assim, é a forma mais fácil também de você fazer de você produzir rimas, tá? E se a gente fosse também analisar se essas rimas são ricas, se elas são pobres, a gente observa a classe da palavra, né? Fim, aqui fim é um substantivo, tá? Mim é um pronome e assim é um advérbio. Então a gente pode dizer que nós temos rimas ricas aqui porque cada palavra é de uma classe gramatical diferente, tá? Então aqui nós fizemos a escansão desse verso, tá? Que é esse poema aqui do Leandro Gomes de Barra. Olha que bonito também. O povo me chama grande e como de fato eu sou, nunca governo venceu-me, nunca civil me ganhou. Atrás de minha existência não foi só um que cansou, tá? Então, ele tá falando aqui de Antônio Silvino, rei dos cangaceiros, que é um poema bem famoso dele também, bem legal. Então, voltemos aqui ao exercício. Então, vocês vão fazer a escansão aqui, faz a divisão das sílabas, descobre quantas sílabas tem o primeiro, presta bastante atenção, que você, se atrapalhou no primeiro verso, faz o segundo, vai fazendo e vai percebendo aí quantas sílabas tem, você vai descobrir, tá? Se ela tem, de repente, 5, 6, 7, como a gente viu ali, 8, 9, tá? Ou 10. Então, façam essa divisão, tá? E vocês vão nomear de acordo com a quantidade de sílabas poéticas. Então vocês podem até consultar uma tabelinha que eu ajudei para vocês ou ir na internet para saber como é que chama de repente um verso que tem 8 sílabas, tá? Então classifique também as rimas quanto a posição que seria essa questão aqui da letra A, B, tá? Como que tá a ordem das rimas. Então seria isso, tá? O que vocês conseguirem analisar aqui no 7. Não vou ser muito criteriosa, mas o que vocês conseguirem analisar depois quando vocês responderem para mim, vai aparecer a resposta para vocês, vocês vão poder ver qual é a resposta certa, tá? Analise a capa do folheto, no texto 2, e responda aos itens. O que a ilustração, xilogravura, representa? Descreva as impressões que a imagem lhe causou. Então, você vai olhar aqui e vai ver o que ela representa e o que ela te causou, né? E tá vendo lá, uma viagem ao céu, tá? Também pensa aí no título, o que pode ter. Escolha outro nome para a obra de Leandro Gomes de Barro, considerando os elementos presentes na ilustração. Então, pensando no desenho, que outro nome você daria, até porque
porque a gente já fez a leitura aí da primeira parte. Bom, literatura de cordel. Considerar indícios de valores presentes de novo, é as mesmas competências e tal, então a gente vai fazer a atividade 2. Aqui tá falando recital de poesia de cordel. A gente não vai fazer isso, tá? Mas vocês vão ter que elaborar um poema de cordel em grupo, e pode ser em dupla e pode ser individual, tá? Então, vocês vão prestar atenção nos temas mais abordados e vocês vão escolher um tema. De repente pode ser amor, tá? Então vocês vão fazer um poema de cordel falando sobre amor também. Era um tema muito presente nessa literatura. Então, vocês vão fazer. Eu gostaria que vocês fizessem com 6 versos, igual a gente estudou aqui, porque fica mais fácil. Então, é mais fácil até de pensar nas rimas. Então, pensando, o poema de vocês obrigatoriamente vai ter que ter rima, tá bom? Porque ele tem que ter essa musicalidade. E aí, vocês. Tem gente que já faz rimas, que gosta, então vai ter mais facilidade, tá? É muito parecido com a poesia slam que a gente já fez, mas o slam não tem obrigatoriedade da rima, né? É mais a beleza ali do falar. Então, vamos começar lá. Como que vocês vão produzir isso? Então, suponhamos que vocês pensem aí no tema amor. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse poema. Pensem aí, eu gostaria que vocês fizessem pelo menos umas 4 estrofes, e nessas estrofes que tivessem 6 versos. Não vamos se preocupar com a quantidade de sílabas em cada verso, mas tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então, eu vou fazer um poema aqui falando de amor, tá? Então, vou o que vier na minha cabeça. Por exemplo, eu amava um rapaz. Aí, tá vendo que eu escrevi rapaz? Aqui é o primeiro verso. A palavra rapaz foi a última palavra do verso, eu não tenho obrigatoriedade de fazer com que ele rime com o verso de baixo, tá? Mas agora, a palavra que eu colocar aqui no próximo verso, eu tenho que me preocupar com a rima. Então, eu coloquei esquisito. Então, eu vou ter que pensar em alguma coisa que, de repente, rima com ito, ou osito, né? Tanto faz. Então, aí você vai pensar, eu amava um rapaz que parecia esquisito. Então, esquisito com bonito é o ito, que é igual. Ainda tenho que criar mais 2 versos. Então, eu criei esse aqui do coração, ele não tem que rimar com nada, mas esse tem. Então, o último verso que eu fizer aqui agora também tem que rimar com ito. Então, que era muito bonito. Então, olha lá. Minha estrofe tem 6 versos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quais são os que rimam? Esses aqui, tá? Então, esse aqui tá rimando, esse e esse. Então, quando eu colocar uma palavra aqui, eu tenho que pensar numa palavra fácil que eu vou conseguir replicar essa rima. Senão vocês não vão conseguir dar musicalidade. Então, eu amava um rapaz que parecia esquisito, mas tinha um coração que era muito bonito. A gente precisa valorizar isso, eu sempre tenho dito. Opa, nem vi que eu coloquei o N ali, tá bom? Então é assim que vocês fazem o poema. Então, se eu tô falando desse rapaz, agora eu vou pensar na segunda estrofe, vou continuar falando de repente das qualidades dele, ou posso falar como eu conheci, né? Ou como as pessoas têm tratado. E aí vai tendo inspiração para eu continuar nas próximas estrofes. Entenderam? Então é assim que vocês vão fazer o poema para mim. Não, não se preocupem, não é difícil. Tem que se permitir sentar, escrever, rascunhar, riscar. Não, não ficou bom, não consegui, muda aqui. E vocês podem pedir ajuda para as pessoas em casa. Ah, me ajuda a pensar numa palavra que rima com essa, tá? De repente, o que eu posso rimar com franzir? Os verbos é fácil, né? Porque eles terminam com ar, er, ir. Então, tem muitas palavras que terminam com ar, er, ir. Né? Então, é mais fácil de você realmente rimar. Por isso que também é chamado de rimas pobres. Então, você pode pedir para as pessoas em casa te ajudarem a pensar em palavras que rimam, ou até mesmo você pode digitar na internet a palavra que rima com tal. E aí você encontra sites
que ajudam a pensar nas rimas. Outra coisa importante que eu esqueci de falar e até colocar, né, eu sendo professora de português, é a pontuação. Eu amava um rapaz que parecia esquisito, então aqui eu posso colocar uma vírgula, mas tinha um coração que era muito bonito. Terminei minha ideia, eu posso colocar um ponto aqui de repente. A gente precisa valorizar, isso eu sempre tenho dito, tá? Então não esquece aí da pontuação na hora de fazer o seu poema de cordel. Tá? Então essa é a nossa atividade, vocês vão clicar aqui e me enviar pelo link.